Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico 35. Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. É um sacrifício salutar guardar os preceitos e apartar-se de todo o pecado. Afastar-se da injustiça é oferecer um sacrifício de propiação, que consegue o perdão dos pecados. Aquele que oferece a flor da farinha dá graças, e o que usa de misericórdia oferece um sacrifício. Abaster-se do mal é coisa agradável ao Senhor. O fugir da injustiça alcança o perdão dos pecados. Não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias, pois todos esses ritos se fazem para obedecer os preceitos divinos. A oração do justo enriquece o altar. É um suave odor na presença do Senhor. O sacrifício do justo é aceito por Deus. O Senhor não se esquecerá dele. Dá glória a Deus de bom coração, e nada suprimas das primícias do produto de tuas mãos. Faz todas as tuas oferendas com um rosto alegre. Consagra os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele. Dá de bom coração de acordo com o que tuas mãos ganharam, pois o Senhor retribui a dádiva e te recompensará tudo 7 vezes mais. Não lhe ofereças dádivas perversas, pois ele não os aceitará. Nada esperes de um sacrifício injusto, porque o Senhor é teu juiz e ele não faz distinção dos pobres. O Senhor não faz acepção de pessoas em detrimento do pobre. Ouve a oração do ofendido. Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face, seu grito não atinge aquele que se faz derramar, pois da sua face sobe até o céu. O Senhor que a ouve não se compraz em vê-la chorar. Aquele que adora a Deus na alegria será bem recebido, e sua oração se elevará até as nuvens. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não se puser nela os olhos. O Senhor não concederá prazo, ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência com os opressores, mas ele lhes esmagará os rins. Ele se vingará das nações, até suprimir a multidão dos soberbos e quebrar os cetros dos iníquos, até que ele dê aos homens segundo as suas obras, segundo a conduta de Adão e segundo a sua presunção. Vai consultar um homem sem religião sobre as coisas santas, um injusto sobre a justiça, uma mulher sobre uma rival, um tímido sobre a guerra, um mercador sobre o negócio, um comprador sobre uma coisa para vender, um invejoso sobre a gratidão, um ímpio sobre a piedade, um homem desonrado sobre a honestidade, um lavrador sobre seu trabalho, um operário contratado por 1 ano sobre o término de seu contrato, um criado preguiçoso sobre uma grande tarefa. Não confies neles e nenhum de seus conselhos. Sê, porém, assíduo junto a um santo homem, quando conheceres um que seja fiel ao temor de Deus, cuja alma se irmana à tua, e que compartilhará da tua dor quando titubeares nas trevas. Fortalece em ti um coração prudente, pois nada tem mais valor para ti. A alma de um santo homem descobre às vezes melhor a verdade que 7 sentinelas postas em observação numa colina. Mas em todas as coisas ora Altíssimo,
para que ele dirija teus passos na verdade, que tua palavra de verdade preceda todos os teus atos, e um conselho firme proceda toda a tua diligência. Uma palavra má transtorna o coração, dela vem 4 coisas, o bem, o mal, a vida e a morte. Sobre estas quem domina, quem domina de contínuo é a língua. Sobre estas quem domina de contínuo é a língua. Há homem hábil que ensina a muita gente, mas que é inútil para si mesmo. Outro é esclarecido, instrui a muitos e é agradável a si próprio. Aqueles que afetam a sabedoria nas palavras é odioso, ficará desprovido de tudo. Não recebeu o favor do Senhor, pois é desprovido de toda sabedoria. Há um sábio que é sábio para si mesmo, e os frutos de sua sabedoria são verdadeiramente louváveis. O sábio ensina o seu povo, e os frutos de sua sabedoria são duradouros. O homem sábio será acumulado de bênçãos. Aquele que o virem o louvarão. A vida do homem conta poucos dias, mas os dias de Israel são inúmeros. O sábio herdará a honra no meio do povo, e o seu nome viverá eternamente. Meu filho, experimenta a tua alma durante a tua vida. Se o poder lhe for nefasto, não lodeis, pois nem tudo é vantajoso para todos, e todos não se comprazem nas mesmas coisas. Nunca sejas guloso em banquete algum. Não te lances sobre tudo que se serve, pois o excesso no alimento é causa de doença, e a intemperança leva à cólica. Muitos morreram por causa de sua intemperança. O homem sábio, porém, prolonga a sua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, Deus está mostrando para nós hoje a eficácia da oração. Nós temos falado tanto sobre isso, né? O quanto que alegra o coração de Deus, um coração que ora conforme as batidas do coração dele. Não lhe ofereças dádivas perversas, pois ele não os aceitará. Nada esperes de um sacrifício injusto, porque o Senhor é teu juiz, e ele não faz distinção de pessoas. Então, para que minha oração tenha poder, tenha autoridade, eu preciso, então, oferecer a Deus a verdade mais profunda do meu ser. Não dar ao Senhor coisas perversas. Não dar sacrifício injusto. Tudo que é feito na injustiça não agrada a Deus. Ele diz assim, não despreza, aliás, o Senhor não faz acepção de pessoas em detrimento do pobre, e ouve a oração do ofendido. Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face, e seu grito não atinge aquele que as faz derramar, pois da sua face sobe até o céu. O Senhor que as ouve não se compraz em vê-la chorar. Então Deus está mostrando aqui o poder das lágrimas, a força que tem uma lágrima de tocar o coração do Senhor. Uma lágrima é uma frase só compreendida por Deus. Aquele que adora a Deus na alegria será bem recebido, e sua oração se elevará até as nuvens. Então, Deus dá mais um caminho, que é a oração feita quando tudo vai bem, uma oração feita para celebrar o júbilo, as alegrias da sua vida, ela se elevará até as nuvens. Deus escutará esta oração, Deus se alegrará desta oração. Será uma adoração realmente bendita, uma adoração que resultará de muitas alegrias. A oração do humilde penetra as nuvens, ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus e não se afastará
enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Quer dizer, é uma oração de persistência, de constância. A oração do humilde é aquela oração que sabe esperar o tempo de Deus, sabe deixar Deus conduzir as coisas. O Senhor não concederá prazo, Ele julgará o justo e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência com os opressores, mas Ele lhe esmagará os rins. Então, Deus tem um tempo, né, para fazer o grande milagre dele. Não adianta a gente pôr prazo para Deus. Olha, Senhor, vou rezar esta oração, o Senhor tem que me conceder em 24 horas. Isso não existe no plano de Deus. Ele está dizendo, o Senhor não lhe concederá prazo, Ele vai fazer o tempo que é dele. Até que dê aos homens segundo as suas obras, segundo a conduta de Adão e segundo a sua presunção. Vai consultar um homem sem religião sobre as coisas santas, um injusto sobre a justiça, uma mulher sobre um rival, um tímido sobre a guerra, um mercador sobre o negócio, um comprador sobre uma coisa para vender, um invejoso sobre a gratidão. Quer dizer, não adianta eu buscar na fonte errada. Não adianta eu perguntar para uma pessoa para me explicar algo que é de Deus, se ele vive uma vida fora de tudo isso, desse contexto. Então não adianta. Eu preciso estar sempre dentro deste projeto. Um ímpio sobre a impiedade, um homem desonrado sobre a honestidade, um lavrador sobre o seu trabalho, um operário contratado por um ano sobre o término de seu contrato, um criado preguiçoso sobre uma grande tarefa. Não confies nele e nem em nenhum de seus conselhos. Se, porém, assíduo junto a um santo homem, quando conheceres um que seja fiel ao temor de Deus. É isso mesmo. Quando a gente conhece uma pessoa assim, como é maravilhoso, né? Uma pessoa de prudência, uma pessoa que tem um coração reto, uma pessoa que tem um coração cheio do Espírito Santo. Né? E é muito lindo isso que ele fala, fortalece em ti um coração prudente, pois nada tem mais valor para ti. A alma de um santo homem descobre às vezes melhor a verdade que 7 sentinelas postas em observação numa colina. Mas em todas as coisas ora ao Altíssimo. Em todas as coisas, não é só nenhuma. Em todas as coisas ora ao Altíssimo, para que Ele dirija os seus passos na verdade, que uma palavra de verdade preceda todos os teus atos, e um conselho firme preceda toda a sua diligência. Uma palavra má transtorna o coração. Dela vem outras coisas, vem 4 coisas, o bem e o mal, a vida e a morte. Sobre estas, quem domina de contínuo é a língua. Que lindo que é, né? Nós precisamos, então, o homem sábio será acumulado de bênção, e aqueles que ouvirem o louvarão. Esta vida cheia de prudência, esta vida cheia de sabedoria, esta vida de intimidade com Deus, faz toda uma diferença em nós. Como é maravilhoso a gente rezar. E por isso, sabe, uma oração que eu recebo e tenho divulgado esta aqui. O coração esmagado de Jesus tem de piedade de nós. Esta oração aqui atrás, ela é muito forte. Ela diz assim, coração de Jesus esmagado por causa de nossos pecados, coração entristecido e martirizado por tantos crimes e faltas, coração vítima de todas as iniquidades. Eu vos amo com toda a minha alma e acima de todas as coisas. Eu vos amo porque aqueles que vos desprezam e vos abandonam. Eu vos amo por aqueles que vos ultrajam e vos impedem de reinar. Eu vos amo por aqueles que vos deixam sozinhos na sagrada Eucaristia. Eu vos amo pelas almas ingratas que ousam profanar o vosso sacramento de amor com insultos e sacrilégios. Eu vos amo pelas almas ingratas que ousam, coração de Jesus, perdoai os pecadores
eles não sabem o que fazem. Coração de Jesus, ajudai os que propagam vosso nome santo. Coração de Jesus, ajudai a todos que sofrem e lutam. Coração de Jesus, fazei com que a sociedade se inspire em tudo no Evangelho, o único salvaguarda da justiça e da paz. Coração de Jesus, que as famílias e as nações proclamem os vossos direitos. Coração de Jesus, reinai na minha pátria e no meu Brasil. Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Pelo coração imaculado de Maria. Amém. Foi pedido, a sua eminência, o cardeal Lepsier, sua santidade Pio IX, abençoa especialmente e aprovou a oração do coração de Jesus em 26/4/1930. Olha só que forte que é esta oração. Bem, vamos então meditar a palavra de hoje, nesta segunda-feira, dia de São João Crisóstomo. E a leitura de hoje para nós diz o seguinte, está lá em 1 Timóteo 2, 1-8. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças para todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus nosso Senhor. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para que este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mesmo das nações pagãs, na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Nossa, foi muita providência de Deus, esta oração do coração esmagado de Jesus. Tá bem encaixando com a primeira leitura hoje, nessa segunda, dia 13 de setembro. Nossa, é muito forte. Então a resposta hoje é: bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor de minha súplica. Depois, Evangelho de São Lucas 7, de 1-10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava muito doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena a um, vai, ele vai. E se há outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isso, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial, encontraram o empregado
em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Jesus manifestou sua admiração diante da fé desse pagão, que lhe reconhecia um poder miraculoso, mostrava confiar em sua bondade e ao mesmo tempo declarava-se não merecedor do que pedia. Na oração desse romano, temos um exemplo de como deve ser nossa oração. Ao orar, precisamos crer e reconhecer que dependemos totalmente de Deus e confiar apenas em sua misericórdia. Não fiquemos a multiplicar palavras, mas a reconhecer a misericórdia divina. Quem se aproxima da palavra descobre a imensidão do amor de Deus. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e o meu servo será salvo. É o que nós rezamos na missa todos os dias. Veja que atitude linda. E hoje, então, dia 3, dia de São João Crisóstomo. João, descendente de família distinta, nasceu na Antioquia da Síria em 348. O pai, comandante das tropas imperiais no Oriente, morreu cedo, deixando a educação do filho a esposa Antusa, mulher de excelsas virtudes, a fim de dedicar-se completamente à educação do filho. Antusa, viúva aos 20 anos, recusou as seguintes núpcias. Providenciou ao filho os melhores professores de filosofia e retórica, entre os quais Líbano mesmo de grande renome. Aos 22 anos, João queria retirar-se à solidão do deserto, à imitação de muitos eremitas, mas foi demovido pelas lágrimas da mãe, que tanto sacrificaram por ele. João tinha alma de monge e por isso mais tarde passaria 4 anos na solidão, dedicando-se exclusivamente às austeras práticas da vida religiosa e aos estudos dos sagrados livros. Como a saúde não aguentasse a dureza da vida do deserto, voltou para Antioquia, onde, ordenado sacerdote, iniciou sua notável atividade pastoral como escritor e orador sacro. Escreveu nesse tempo um tratado sobre o sacerdócio, que é um dos mais belos de todos os tempos, pondo em prática as lições de retórica do grande mestre Líbano. João tornou-se orador de excepcionais qualidades, de tal modo que mereceu o título de boca de ouro, Crisóstomo, que a posteridade lhe deu. Sua fama de santidade e de exímio adorador tinha se espalhado por todo o Oriente. Quando faleceu o patriarca de Constantinopla, o imperador Arcádio chamou Crisóstomo para ocupar-lhe o lugar. Foi preciso toda a autoridade e habilidade do imperador para induzir João a aceitar semelhante ofício. Aquele cargo foi de fato sua cruz, seu martírio. Da vida simples e pacata de Antioquia viu-se João Crisóstomo transportado para a grande metrópole, a cidade do luxo, do mundanismo, das intrigas políticas. Ao assumir o governo da diocese, Crisóstomo procurou conhecer bem o terreno em que pisava. Notou como o clero, em sua maioria, era pouco preparado para sua divina missão. Era ambicioso, avarento, politiqueiro. A corte era corrupta e, o que é pior, se intrometia facilmente nos negócios da vida e da igreja. A vida social era decadente, levada pelo luxo, pelas futilidades, pelas cobiças e prazeres. João começou sua obra de reforma pelo clero e os religiosos, exigindo a observância dos cânones eclesiásticos de acordo com a pobreza e a simplicidade evangélica. Em seus arrebatados sermões começou a verberar o mundanismo, o luxo, a imoralidade da vida social, as intrigas da vida política, as ingerências da corte na organização
e disciplina eclesiástica. Sua atitude de pastor zeloso, firme e enérgico era acompanhada de seus exemplos de austeridade e grande caridade. Mas os atritos, provindos com o clero e sobretudo com a aristocracia, não tardaram e provocaram a crise. A imperatriz Eudóxia, mulher ambiciosa e intolerante, encabeçou um movimento contra o patriarca João Crisóstomo, exigindo o exílio dele, que durou poucos meses devido à pressão do povo. Mais um ano e deu-se uma segunda deposição do patriarca, desta vez coexilado numa região quase inacessível, a fim de evitar sua marcante influência que podia provocar um levante do povo. Não resistindo aos sofrimentos da longa viagem e aos maus tratos, João veio a falecer em 407, completando 10 anos de pontificado e 59 anos de idade. Crisóstomo é contado entre os maiores doutores da igreja. Sua obra escrita consiste sobre... Crisóstomo é contado entre os maiores doutores da igreja. Sua obra escrita consiste sobretudo em homilias, sermões e comentários exegéticos a cartas de São Paulo. São de uma beleza e profundidade insuperáveis. Boca de ouro, alma de anjo, coração de pai, João foi o tipo acabado de santo e de pastor. Suas últimas palavras ao morrer, após a longa via dolorosa do desterro, foram: glória seja dada a Deus em tudo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos degredados, filhos de Eva, vós suspirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas, e após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai em Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.